Boa tarde, tudo bem? Tô aqui para compartilhar com vocês uma situação, né? Hoje foi reunião dos meus filhos, Fundamental 2 e Fundamental 1. Fundamental 1, beleza, porque não tem muito o que falar e todos os bilhetes chegam na agenda escolar. Fundamental 2, gente, que situação, que período é esse que a gente está vivendo com os nossos filhos? Aqui a minha filha, tranquila, ela faz todas as lições, não tem problema nenhum com ela, mas eu fiquei indignada na sala, no geral, a bagunça que acaba atrapalhando o ensino dela e de outras crianças que têm interesse. No final, resumindo, eu acho que todas as crianças, né, eu acho que todos querem aprender, mas eles não estão sabendo se portar dentro da sala de aula, sabe? A educação, ela vem de casa, não na escola. O professor tá lá para ensinar. Indignada que mais que a metade dos pais não compareceram à reunião. Mas não mandaram ninguém. Podia mandar a madrinha, podia mandar o tio, a tia. Mas, gente, como é importante. Porque eles não levam bilhete para casa. Eles não levam boletim que a nota tá baixa. Eles não entregam. E fala assim, o pai não recebeu o boletim. Porque a escola não mandou. Não, porque o aluno não levou para o pai ter conhecimento de como ele está se comportando na escola. E o pai, o que ele tá fazendo que não sabe como o filho dele tá na escola? Então, quando o seu filho chega, o que você fez hoje? Teve aula de quem? Tem que ter essa troca. Se a gente não compartilhar, se a gente não querer saber o que tá acontecendo, vai ficar por isso mesmo. E o que o meu filho vai ser lá na frente? Se ele quiser ter um bom emprego, eu falo pra minha filha, a porta do céu é individual, você não entra com ninguém, faça a sua parte. Mas muitas vezes ela não consegue fazer a parte dela na sala porque tem 10 colegas conversando, tem 10 colegas brincando, jogando bolinha de papel, o professor não consegue ter até concentração na sala de aula, ou fica desanimado. Então daqui a uns dias o professor vai entrar em extinção, porque tá quase impossível dar aula. Ah, é a geração. Que geração é essa? É a tecnologia? Então parte dessa culpa é nossa. Minha filha não tem celular. Não é que celular hoje é necessidade, principalmente para pais que trabalham fora, que querem conversar com seus filhos. Ah, tá tudo bem, porque não tem mais telefone fixo, né? Agora é celular. Na minha época tinha telefone fixo, agora não existe mais isso. Aqui em casa não tem telefone fixo, só tem celular, quer falar com alguém no celular. Então a gente precisa deles para se comunicar com os filhos. Mas até onde que eles podem ficar no celular? O dia inteiro? Você não sabe com quem eles conversam, não tem monitoramento. Você vê nas ruas. Às vezes eu passo, todas as que estão brincando, não tem um pai olhando. As crianças não têm nem idade, muito menos tamanho para estar na rua brincando. E aí você fala, meu Deus, sabe? Pra mim sair na rua, minha mãe tava ali perto ou meu pai tava perto. Eu nunca tava brincando sozinha. Sempre foi assim. A gente vem de família humilde, minha mãe sempre tava ali de olho. Me levou na escola até muito tempo. Minha mãe era do lar, né? Mas ela trabalhava como costureira. Então hoje o que eu observo? Eu tenho essa... Os pais não cobram nada. Você chega em casa, tá tudo certo, não tem nada pra fazer. O pai não olha o caderno pra ver a letra do filho, o pai não pede pra ver uma prova. A maioria é assim. E não pode falar alto com o filho. O professor tá proibido de falar alto, o professor tá proibido de se posicionar na sala. E quando ele pega mais firme, ele não presta. O pai vai na escola reclamar. Gente, só não pode bater nos nossos filhos. Nem ofender, né? Mas a gente precisa de professores ponta firme ali, sabe? Tem que saber se impor. Porque lá na frente, eles não vão lidar com pessoas que vão passar a mão na cabeça deles. A gente tem que escolher. Eu falo, olha filha, você quer ser um peixinho ou um peixão? Quero ser um peixão. Então tem que ser mais, né? Tem que ter casco pra isso. Tem que se proteger. É isso que eu ensino. Mas eu tô indignada com alguns pais. Aí você vai dar uma ideia, na escola não pode, porque alguns pais... Eu era muito, muito tímida. E aí, na faculdade... eu me tremi inteira pra apresentar um trabalho. Aí o professor falou assim um dia pra mim. Uma professora minha, ela falou assim, calma, Patrícia, eu esqueci tudo que eu tinha pra falar naquele dia. Aí eu ficava me segurando na lousa, assim, sabe? Quando eu olhei pra todo mundo naquela classe, era muita gente na faculdade. E eu falei, meu Deus, esqueci até o que eu vou falar. Professor, esqueci, não sei, eu esqueci. Eu sabia do assunto, mas não conseguia... Não sabia como iniciar. A minha timidez não deixava.
Que é a questão que alguns pais falaram também. Ah, isso é que meu filho não gosta de falar. E aí a direção da escola fala assim que alguns pais falam que vai expor a criança. Isso não é expor, é preparar seu filho pro futuro. Porque quando ele estiver na universidade, ele vai ter que se expor. Ou ele vai ficar lá sentadinho sem falar nada. Tem que participar e a gente tem que apoiar. E a minha professora falou assim, ó, Patrícia, você tem potencial. Você não sabe o tamanho do seu potencial. E ela não sabia o tamanho da força que ela estava colocando em mim. E aí eu respirei, eu fiquei de costas pra classe. E aí quando eu voltei, ela falou assim, ó, lembra do início do assunto? Eu lembrava. E daí eu consegui explicar. E ela falou, você viu? Daí em diante, ó, só alegria. Eu me senti acolhida, eu me senti forte e ela acreditou em mim, ela falou que eu tinha potencial. Ela não acabou comigo. Então o meu conselho não é só pros pais, é pros professores também. Não subestime um aluno. Né? Às vezes aquele aluno que é bagunceiro, ele tem um potencial gigante, mas como ninguém confia, ninguém acredita nele, ele continua fazendo bagunça. Mas a partir do momento que você der seu voto de confiança, eu confio em você, você começar a ter essa dinâmica na sala, porque às vezes só a escrita cansa, né? Só a escrita cansa. Tem pessoas como eu, é mais fácil de assistir um filme e entender. A vivência me faz entender melhor que ler um livro, que uma lousa cheia de lição. Isso eu não consigo absorver ali. Mas se eu viver aquela situação de uma forma mais dinâmica, eu consigo absorver tudo. E sempre foi assim. Foi assim na escola e na faculdade, né? Então é isso, pessoal. A gente precisa dar esse... Ah, meu filho tá com dificuldade, então vou conversar na escola. Mas confiar na rede de apoio que é a escola, né? Na rede de ensino que a gente colocou o nosso filho. Tem que confiar. Agora, tudo que a escola fazer, a gente não pode. Meu filho tá se sentindo coagido. Ou meu filho não quer mais ir pra escola. O meu filho tá com medo. Lá na frente eles não vão poder ter esse medo. Ou é o sucesso ou o fracasso, né? E a gente investe em ensino justamente porque a gente quer o sucesso dos nossos filhos. Onde que eles vão chegar se a gente não apoiar? Então é isso, pais. Vamos ter mais atenção na questão do celular. Vamos interagir mais com os nossos filhos. Às vezes em casa seu filho é um santo, mas na escola não é esse santo. Às vezes seu filho conta uma história em casa, mas não é aquilo que aconteceu na escola. O que a grande maioria dos alunos fala. Tem um professor que ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Aí tem um aluno, um pai que foi lá reclamar, falou um monte do professor. É o professor mais dinâmico da escola. Aí foi reclamar. Aí você escuta os colegas na sala, minha filha mesmo falou, mãe, o professor não falou isso, o professor falou isso, mas ele aumentou em casa. Porque, na verdade, ele que quer se sentir protegido, ele que é a vítima. O professor não é a vítima. A vítima é ele. E aí o pai vai na escola, faz aquela reclamação sem nem conhecer os fatos de direito, sabe? Então isso é muito chato. Tô compartilhando com vocês que eu acho que a gente tem que repensar um pouco na questão da educação. E não tem isso de geração não, é educação. A geração, meu filho não nasceu assim. É que eu fui criada de uma maneira e a minha filha tá sendo criada de uma outra. As coisas eram mais difíceis pra mim e é mais fácil pra ela. Pra eles, né? Pros dois. É mais fácil hoje pra eles do que pra mim. Pra mim foi tudo mais difícil. Mas a minha simplicidade, né? Se eu tivesse hoje a base que os meus filhos têm hoje, nossa, estaria muito mais na frente. Mas é isso, tá bom? É pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente querer participar mais da vida dos filhos, conhecer os amigos, ensinar o que é amigo, o que é colega, ensinar a importância do professor, sabe? Querer agradar, né? Olha, filha, nossa, o professor foi 1000. Você entendeu? O que você tá aprendendo agora? Sabe, pega o livro, estuda com seu filho um tempinho. Vamos estudar, é prova, vamos estudar junto. Eu não sou muito boa de estudo, né, aqui em casa. Mas o meu marido, às vezes tá tão cansado, mas chega do trabalho, vai estudar com a filha. Vai estudar, que amanhã é dia de prova. Tá, a prova não é só dela, sabe? A gente tá junto com você. É isso que a gente quer mostrar pra ela, que a gente tá junto com ela. Hoje e sempre. Ai, não tem nada difícil. Você não entendeu? Pra você é mais difícil, mas vamos fazer um reforço. O que eu posso fazer pra te ajudar? E aí a gente busca ajuda juntos. A gente não deixa só pra ela essa preocupação.
O sucesso dela é o nosso sucesso, a tristeza dela é a nossa tristeza. É assim que funciona. Eu queria deixar esse recado para todos os pais. Beijo.